Já de volta com a nossa Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. Vamos para uma conversa muito especial, muito bacana agora, gente. Há um ano, isso em 20 de junho de 2019, um ano e pouquinho, né? Wagner Cossi iniciava uma viagem muito especial. Ele andou mais de 1.000 quilômetros durante 37 dias e quase sozinho. E a partir dessa experiência, ele compôs 13 canções que vão integrar o seu primeiro álbum autoral. E a nossa conversa é ele, né? Que é cantor, é compositor, é jornalista, já é conhecido também aqui do telespectador da TV Horizonte. Wagner, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Manhã da Piedade, bem-vindo. Bom dia, minha querida, o prazer é todo meu e de estar com você e com todos os telespectadores aí da TV Horizonte, da Rede Catedral. Pois é, Wagner, eu queria que você contasse um pouco dessa viagem pra gente, hein? Imagino que são muitas histórias, muito conhecimento, muitas lembranças boas, né? Nossa, são tantas que a gente precisaria de vários programas para poder contar a respeito, viu? Eu imagino. O que te marcou mais disso tudo, dessa viagem, Wagner? Olha, na verdade, essa viagem ela aconteceu para poder comemorar. Foi a forma que eu encontrei, a melhor forma que eu encontrei para celebrar os meus 60 anos. Então, eu fiz 60 anos no dia 14 de junho de 2019. Fiz um show no Teatro Santo Agostinho, com um repertório muito interessante sobre tudo que eu queria falar no momento. E logo depois eu saí para essa viagem. Essa viagem, como você disse, ela durou 37 dias, foram mais de 1.000 quilômetros andados. A minha proposta era de caminhar o mais possivelmente em silêncio e em contato direto com a natureza e comigo mesmo, numa jornada de autoconhecimento e de espiritualidade. Então, a experiência foi fantástica, porque eu não sei se você consegue imaginar ficar 37 dias quase que totalmente em silêncio, quase que sempre sozinho. O efeito dessa situação é impressionante. Eu nunca vivi nada tão potente, tão poderoso na minha vida. Eu imagino. E isso me inspirou de... Oi? Eu imagino mesmo. E aí trabalhar o autoconhecimento em contato com a natureza deve ser algo incrível. É fantástico. Você experimenta todas as sensações de prazer absoluto, de plenitude, de alegria, de euforia, de satisfação, mas também de desânimo, de exaustão, de sofrimento físico e mental, sabe? De frustração, você sente tudo. E tudo isso é importante porque esses elementos todos fazem parte da vida da gente, nos mantém vivos e pulsantes, e é justamente o fato de você poder enfrentar todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, que te faz crescer. Então, o meu crescimento foi com dor, foi com alegria, foi com amor, mas foi com plenitude, e hoje eu posso me dizer uma pessoa bem melhor. Bom, e toda essa diversidade de sentimentos que você relata pra gente, né? Eu acredito que tudo isso aí tem sido foi fonte de inspiração para suas canções, é isso? Ah, certamente. Você perguntou sobre algum destaque, né? Falando das canções, eu posso dizer que a primeira que eu compus, e foi nos primeiros dias de silêncio, ela se transformou num mantra. Eu a chamei de Mantra de Santiago de Compostela. Uhum. E essa eu compus em 4 versos só. Quando eu terminei de compô-la, eu achei que ela era muito pequena, porque eu não imaginava que seria um mantra ainda. Então eu pensei assim, não, eu tenho que colocar mais versos aqui, mais informações. E tudo que eu pensava em colocar, eu sentia que não cabia, já estava dito. Ao final de muitas tentativas, eu percebi que a música já estava pronta e era um mantra. E eu comecei a cantar essa música ao longo de toda a viagem. E ela me ajudou muito nesse processo. Por quê? Porque havia momentos em que eu ficava muito cansado, exausto, com dores no corpo, com dores na alma e com certo, assim, até uma exaustão que me impedia um pouco de caminhar, de continuar caminhando. E aí eu começava a cantar esse mantra e esse mantra tinha o poder de me revigorar, de me deixar mais forte, mais motivado, e ele me impulsionava a continuar caminhando, e foi assim sempre. Então esse mantra, para mim, se transformou num grande companheiro de viagem, num grande motivador, e a partir desse mantra eu compus as outras 12 canções.
Ou seja, ele é um marco inicial das minhas composições ao longo do caminho de Santiago de Compostela e foi o meu grande apoio nesse processo todo. E foi feito com muita alegria. Agora, essas composições, como que foi esse processo? Você foi compondo durante esse período da viagem mesmo? Você parava, colocava ali no papel, não sei, ia registrando esses sentimentos, tudo que você achava importante ou não? Foi depois da viagem que você sentou e colocou tudo aí para compor, nesse formato que está saindo para a gente tão bonito de canção? Aconteceram as duas coisas. Ao longo da minha caminhada, eu compus 9 canções. 9 canções foram compostas lá, durante o caminho, com as sensações do momento, sabe? E 4 canções foram compostas aqui, depois do meu retorno, mas sob ainda o impacto daquelas experiências vividas no caminho de Santiago de Compostela. Sim. Por isso é que eu digo que o meu CD, ele é todo fruto dessa experiência. Não é? E ele se chama Abissal justamente por causa da profundidade do mergulho que eu consegui ter durante esse processo. E muitas vezes acontecia de eu caminhar e não ter nenhuma inspiração. E eu queria compor mais. Então eu fechava os meus olhos e pedia às musas especialmente a honraria de me manterem inspirado para continuar compondo as músicas, para que eu pudesse compartilhar com o mundo, com as pessoas dos meus relacionamentos, mas também com o mundo, aquelas vivências que eu estava tendo. Porque muitas vezes, Síria, isso pode parecer um pouco prepotência, mas não é. É muito humilde, com muita humildade que eu falo isso. Eu senti muitas vezes que eu estava sendo apenas um portal por meio do qual a inspiração vinha e que a minha missão era de compartilhar tudo aquilo que estava sendo me dado. Que todas as coisas que eu estava aprendendo, sentindo e todas as coisas que estavam me sendo reveladas não eram só para mim. Eu tinha a missão de compartilhar tudo aquilo com as pessoas e com o mundo. E assim eu tenho feito. Você tem feito isso, inclusive você está com um canal lá no YouTube, né? Lá nesse canal as pessoas já podem acessar aí videoclipes dessas canções, Wagner? Sim, exatamente. O meu canal é Wagner Cosse, né? O meu nome, né? Wagner Cosse, no YouTube. E as pessoas podem acessar, já tem 3 videoclipes das 3 primeiras canções que eu já gravei. E esses videoclipes estão sendo feitos pelo Telmo Lins, que também já apresentou o programa Arte no Ar aí na TV Horizonte. Conhecido de todos aqui também. Isso. E o Telmo é um grande produtor de vídeo, grande produtor e editor de vídeo, muito criativo. Então os vídeos estão sendo muito elogiados e eles estão fazendo com que as músicas ganhem outras dimensões. E eu tenho feito as gravações no estúdio do Rogério Delayon. Ele tem feito a direção musical e os arranjos. Então, esse trio, eu, o Rogério Delayon e o Telmo Lins, nós estamos fazendo coisas muito bonitas e sempre pensando nisso. São músicas para o mundo, são músicas para a alma, são músicas para semear o amor, a harmonia, a alegria, a felicidade, a beleza, especialmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Precisamos muito disso. E esses lançamentos, essas canções estão sendo lançadas aos poucos, é isso, Wagner? Exatamente. A proposta original era de que eu fizesse o show de lançamento do meu CD no dia 20 de junho passado. Por que isso? Porque completava 1 ano do início do meu caminho. Então era uma data muito significativa para mim. Como aconteceu essa pandemia e isso atropelou todos os nossos projetos, então eu estou fazendo com mais vagar as gravações, mas a primeira gravação, que foi a música que eu compus para o Caminho de Santiago, ela se chama inclusive El Camino, como os espanhóis chamam o caminho, ela foi lançada no dia 20 de junho para poder marcar esse momento. Esse foi o primeiro videoclipe do meu canal. E esse videoclipe também inaugurou o meu canal no YouTube. Então, a partir de agora, a gente está lançando aos poucos cada música com videoclipe. Ao final do ano, eu espero
ou início do ano que vem, espero ter as 13 já disponibilizadas e depois disponibilizar em formato de CD também. Ah, muito bacana. A gente colocou aí na telinha para você, então, o canal do Wagner lá no YouTube para você acessar esses videoclipes que ele está, né, falando para gente. Wagner, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Uma pena, viu, a gente não ter mais tempo, porque eu estava gostando muito dessa nossa conversa. É uma conversa leve. Mas se vocês quiserem, podem me chamar para outros momentos que eu tenho o maior prazer de falar sobre isso. Chamaremos, E antes sim. de terminar, eu só queria uma gentileza de vocês. Falar da Associação Mineira dos Amigos dos Caminhos de Santiago de Compostela, que se reúne mensalmente lá na Rua Diabase 200, lá próximo da Rua Platina. Foi lá que eu obtive as primeiras informações sobre o caminho e eles são muito generosos em compartilhar as informações também. Então, a associação é uma outra fonte de consulta para quem tiver interesse em fazer o caminho de Santiago de Compostela. Tá certo, tá dado o recado. Wagner, muito obrigada. Um abraço para você. Eu que agradeço. Felicidades para vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Tá certo. A gente tinha fotos lindas, né? São fotos lindas dessa viagem. Não vai dar tempo de exibir, mas a gente coloca lá no Instagram do Manhã da Piedade para vocês. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.